Tudo pronto para o nosso quarto dia de caminhada? Olá, peregrino que está nos acompanhando nessa jornada, sentindo um pouco dessa energia que a gente busca transmitir aqui sobre o que é o caminho de Santiago de Compostela e como foi essa jornada tão especial. Vamos lá para o nosso quarto dia? Então, após 3 dias de caminhada, o caminho já não era mais novidade para nós. Já tínhamos tomado algumas decisões, principalmente relacionado ao local de pouso, o que nós faríamos com a mochila, e estávamos cada vez mais inseridos no que é o caminho de Santiago de Compostela. A realidade que é essa percepção do esforço, das exigências do nosso corpo e também, principalmente, da energia que estávamos absorvendo, do quanto é importante essas lições que estávamos aprendendo no caminho para o nosso dia de caminhada. Então, estávamos prontos para o quarto dia de caminhada. Um detalhe que nós pensamos na hora de planejar o caminho de Santiago de Compostela é que teria muita possibilidade de nós dormirmos em albergue. Nesses albergues, geralmente não são oferecidos lençóis e cobertas. Por isso, nós providenciamos sacos de dormir para levarmos e em necessidade de utilizar esses sacos de dormir. Só que após essas decisões de ficar ou em hotel ou em algum apartamento, nós observamos que não seria mais necessário utilizar o saco de dormir. Esses sacos eles não são muito pesados, só que eles ocupam um bom espaço na mochila. O meu era ainda o que eu tinha utilizado lá no meu primeiro caminho, quando eu fiz em 2015. Então, depois dessas decisões, eu decidi que eu poderia doá-lo. Sempre em algum albergue ou alguma igreja, algum peregrino ou algum habitante pode necessitar desse tipo de equipamento, então eu decidi doá-lo nesse dia de caminhada. Então, mais um item aí que nós não teríamos mais a necessidade de carregar, então eu doaria o meu, porque ele já era um equipamento utilizado. O da Sandra e da Fernanda, nós decidimos continuar com eles para alguma necessidade, eram itens novos. Então, com mais essas decisões tomadas, tivemos uma excelente noite de sono, acordamos cedo para tomar um bom café no Hotel Madrid, organizar as nossas mochilas e partir para o nosso quarto dia de caminhada. O destino desse dia era Calda del Reis, que ficava em torno de 22 quilômetros do hotel onde nós estávamos. Olhando para aquele aplicativo, nós observamos que nesse dia era um dia mais tranquilo, que teria apenas uma subida, que não era uma subida tão alta como nos dias anteriores, e a descida também não era uma descida íngreme. E esse ponto mais alto ficava numa localidade chamada San Amaro, uma distância mais ou menos de 9 quilômetros. Nós optamos em fazer nesse dia o caminho do hotel até San Amaro de táxi. O que aconteceu para essa decisão? Nós sabíamos que o quinto e o sexto dia seriam dias com mais quilometragem a ser percorrida. E como nós vínhamos de 2 dias muito cansativos, nós optamos por descansar um pouco, fazer esse trajeto até San Amaro, que era o ponto mais alto da nossa caminhada, de táxi, para evitar também que algumas dores, principalmente algumas dores nas canelas que nós vínhamos sentidos, se agravassem e aí sim gerasse uma dificuldade muito grande para os dias seguintes. E assim nós tomamos essa decisão, pegamos um táxi e fomos até San Amaro. 9 quilômetros, teríamos mais 13 quilômetros de caminhada, que é uma boa caminhada para esse quarto dia. Ao chegar nesse local, em San Amaro, estávamos a 57 quilômetros de Santiago de Compostela. Lembram lá do Monjone, aonde indica a distância? Essa era a distância que estávamos de Santiago de Compostela. Teríamos ainda mais 57 quilômetros de caminhada a partir desse local. No caminho, é uma rotina encontrarmos muitas paisagens maravilhosas, locais de contato com a natureza, onde temos a percepção que o tempo passa em um outro ritmo. Principalmente nós que somos acostumados a grandes cidades, a ambientes urbanos, onde a velocidade é muito grande, o nosso dia a dia é tão frenético que muitas vezes a gente esquece de respirar um pouco.
de dar uma parada, de ouvir um canto de um pássaro, de sentir o calor do sol, né, a luz do sol que vem, que nos aquece, de sentir um pouco do vento que sopra, enfim, de simplesmente parar, de observar um pouco mais ao nosso redor, de andar num ritmo mais tranquilo. E o caminho estava nos oferecendo isso a cada dia, a cada instante. Então, nesse dia, nós tivemos mais uma oportunidade de ter essa lição, de realmente não deixar que o nosso dia seja tão frenético a ponto de não aproveitarmos o que a natureza nos oferece, de respirar um ar mais puro. E assim, seguimos nessa primeira etapa desse dia até completar em torno de 3 quilômetros, onde paramos num café, num local muito charmoso, onde a gente conseguiu tomar um bom café, pegar mais um carimbo para a nossa credencial do peregrino e conversar com alguns outros peregrinos que estavam aí. E essa é uma grande beleza do caminho de Santiago de Compostela, onde você consegue encontrar pessoas de diversos locais do mundo, de diversas idades, conversando em línguas diversas e entender um pouco mais dos objetivos de cada um, o que cada um percebe pelo caminho. E é muito interessante que quando nós falamos que nós somos brasileiros, existe uma alegria muito grande, o pessoal gosta muito da característica do Brasil, de um clima ensolarado, da natureza do nosso país, de ser um povo muito acolhedor. Isso nós conversamos com alguns peregrinos que estavam aí do nosso lado. Uma senhora falava português e tentou se comunicar também na língua portuguesa. Foi muito interessante essa interação. Também conversamos com 2 peregrinos que estavam fazendo o caminho de bicicleta, um americano e um irlandês, que estavam juntos fazendo o caminho de bicicleta e também entendendo um pouco mais desses objetivos, da alegria deles estarem simplesmente pedalando, que é um trajeto onde eles fazem só com a vontade de passar alguns dias pedalando. Então, essa foi uma parada muito interessante para recuperar um pouco de energia, tomar um café e seguir um pouco mais no nosso caminho. Seguimos também, depois dessa parada, por alguns trechos onde vimos muitas plantações de uva. Pequenas plantações onde habitantes locais plantam para consumo próprio e para fazer o seu vinho. Que as pessoas ainda têm esse hábito de plantar a uva, de fazer o vinho para consumo próprio e talvez vender um pouco aí para as pessoas próximas, e geralmente vinhos de alta qualidade. E assim fomos passando o nosso dia por essas paisagens, por essa natureza sempre muito, muito deslumbrante. Andando um pouco mais, chegamos a um Monjone de 50 quilômetros. Nesse momento, estávamos na metade da nossa jornada. Entendendo 100 quilômetros que são necessários a chegar em Santiago de Compostela, o quilômetro 50 representa a metade do que era o nosso plano, né? Do que foi o nosso plano. E nesse momento aparecem 2 sentimentos. Um sentimento de alegria por estarmos andando, por estarmos na nossa tão sonhada jornada, e indo tudo bem, ocorrendo tudo dentro do esperado, porém também uma saudade já do que nós tínhamos feito, pelos trajetos que havíamos passado, pelas lições, por sentir essa energia da natureza, e já estávamos na metade desse caminho. E assim fomos seguindo até encontrar um novo ponto de parada, um pequeno albergue, onde em frente tinha uma fonte, onde nós conseguimos banhar um pouco, né, lavar um pouco o rosto, pegar um pouco de água fria para nos refrescar e nos dar mais energia para seguir até Calda de Reis. Calda de Reis é uma cidade que é conhecida por suas águas termais, onde muitos peregrinos chegam, vão para essas águas termais para descansar, para relaxar, para recuperar o corpo, recuperar energia, para seguir em diante. Então é uma cidade onde muitos peregrinos buscam parar para utilizar dessas águas termais. A gente não chegou a usufruir dessas águas termais. Chegamos e tivemos um pouco de dificuldade para encontrar um local de almoço nesse dia. Já estávamos com poucos restaurantes já fechando,
Então, através de um aplicativo, nós encontramos um bar muito bonitinho, não muito longe do centro, só que não tinha um menu do peregrino nesse bar. Pedimos as nossas refeições, e quando veio a refeição, o prato que nós íamos pedido, principalmente o prato da Sandra, veio com literalmente um frango inteiro acompanhado com batata. É claro que ela jamais conseguiria comer aquela quantidade de comida que tinha, e aí nós aproveitamos para levar para o apartamento, que seria o nosso jantar daquela noite. Essas coisas acontecem, a gente talvez alguma dificuldade de conversa ali com os garçons, mas foi interessante, chegar um prato com um frango inteiro. Então, comemos nesse dia, tomamos um vinho, descansamos e fomos para o nosso hotel, perdão, para o nosso apartamento, onde nós tínhamos reservado. E o que é interessante desses apartamentos é que nós nunca temos o contato direto com o proprietário. E geralmente nos sentimos muito bem acolhidos. O apartamento está todo em ordem, sempre com algum detalhe de boas-vindas, sempre nas mensagens que são trocadas para nos identificar de como nós faremos para entrar no apartamento, como nós deveríamos fazer para deixar no final. Então, sempre de forma muito acolhedora, esses proprietários nos receberam e nós nos sentíamos sempre em casa. Nesse dia, ainda tínhamos uma missão, que era procurar um local que eu pudesse deixar o saco de dormir. Esse saco de dormir me acompanhou, carreguei ele na mão durante todo o trajeto, então ele me acompanhou durante todo o trajeto e eu tinha que me desfazer dele, né, doá-lo para que pudesse servir para alguma outra pessoa, um outro peregrino, enfim, eu ainda tinha essa missão. Então chegamos no apartamento, deixamos as nossas coisas, recebemos as nossas mochilas, tudo ok, e eu e Fernanda fomos até o centro, onde nós encontramos uma igreja para doar esse saco de dormir. Foi muito bem recebido, duas senhoras que trabalham na igreja receberam muito bem, agradeceram, e nós aproveitamos e paramos próximo à igreja, onde tinha uma praça, para tomar um café. Um dia fantástico, um sol maravilhoso, depois de muitos quilômetros andando, sentar, tomar um bom café, conversar de forma tranquila, relaxada, isso que fizemos nesse dia, aproveitar um pouco do que a cidade tem para nos oferecer. Tomamos o nosso café e fomos para o mercado providenciar algum alimento, água, que serviria para o nosso café da manhã do dia seguinte, alguma coisa para o jantar, e a água que a gente sempre tem que ter para levar durante o nosso caminho. Estávamos terminando o nosso 4º dia de caminhada, cada vez mais próximos do nosso destino. Estávamos extremamente felizes com a nossa jornada. Cada dia caminhado nos trouxe uma alegria maior e a gratidão por estarmos fazendo o caminho de Santiago de Compostela. E a grande lição desse dia foi exatamente de aproveitar os momentos. A nossa rotina do dia a dia, ela nos bota num estado automático de acordar, trabalhar, voltar para casa, acordar, trabalhar, voltar para casa, finais de semana sempre com a mesma rotina, sem dar um tempo para apreciar o que está à nossa volta, sem sentir o calor do sol, sem olhar para a vida por um outro ângulo. E esse dia nos trouxe mais ainda essa importância de desfrutar do que a natureza nos oferece. E o caminho estava nos mostrando isso a cada dia. Então, aproveitem, absorvam a natureza, absorvam a energia que está aí, de graça. É só olhar para o lado e com um outro olhar do que aquilo que a gente tem no nosso dia. Peregrino, um bom caminho, continue nos acompanhando, que o 5º dia vai ser muito desafiador. Um abraço a todos. Se está fazendo sentido, deixe o seu like, continue mandando mensagem, que está sendo fundamental para seguir com essa nossa jornada, relembrando cada passo do nosso dia a dia no caminho de Santiago de Compostela. Até o próximo